começamos mais uma disciplina aqui no nosso canal. Hoje é a primeira aula da disciplina Resistência dos Materiais. Nós vamos dividir o conteúdo em aulas consecutivas e nessa playlist aqui nós vamos ter todas as aulas de resistência dos materiais, que algumas universidades chamam de mecânica dos materiais, mecânica dos sólidos, e nós não vamos fazer distinção aqui na playlist das resistências dos materiais 1 ou 2. Vamos colocar todos os vídeos em sequência de construção de conhecimento aqui. E nessa nossa primeira aula nós vamos falar sobre o conceito de tensões. É uma aula bem introdutória para a gente entender o que são tensões. Nessa primeira aula falando sobre tensões normais. Nós já vimos lá em mecânica que o equilíbrio dos corpos, qualquer corpo é submetido a qualquer sistema de força, ele vai estar submetido a diversos tipos de forças, e para estar em equilíbrio, ele precisa satisfazer essas equações. Num sistema 3D, a gente precisa ter o somatório de forças nas três direções, x, y e z, e o somatório de momentos também nas três direções serem nulos, serem iguais a zero. E isso inclui as reações externas de apoios, dependendo do tipo de corpo que a gente tiver trabalhando, do tipo de situação de aplicação de força. Isso aqui é um exemplo bem genérico, um corpo com volumetria qualquer, com sistemas de força quaisquer aplicados, e para que haja o equilíbrio, essas seis equações precisam ser satisfeitas. Quando a gente estuda essa situação no plano, essas seis equações se restringem a três equações. Só que a gente estudou também em mecânica que quando um corpo é seccionado, para que o equilíbrio possa acontecer, vão surgir esforços internos solicitantes. Nós temos forças externas que geram esforços internos solicitantes. Esses esforços internos solicitantes eles vão ser classificados e os seus efeitos vão ser considerados em função da direção em que eles acontecem na superfície do corpo. Então, se eu tenho um corpo qualquer, essa volumetria bem estranha aqui, só para generalizar mesmo, que está submetida a um sistema de forças qualquer, esse sistema fazendo com que o corpo esteja em equilíbrio, a gente está trabalhando na situação de equilíbrio, em que as resultantes são nulas. Quando eu faço uma seção no corpo, nessa situação vai me surgir uma força normal, que ela é perpendicular ao plano da seção, uma força de cisalhamento, que ela é paralela ao plano da seção, e um momento fletor, que na convenção, no caso, ele é ortogonal, saindo do plano em que o material está desenhado. Essa é a situação em que a gente trabalha no plano. A gente tem x e y, e nós temos três equações de equilíbrio, nós temos três esforços internos solicitantes. Força normal, momento fletor, esforço de cisalhamento. A gente já viu isso lá em mecânica quando a gente estava trabalhando com a determinação desses esforços em vigas. Num caso mais geral, num corpo 3D, também pegando uma seção aqui, fazendo um corte no material de um corpo que esteja em equilíbrio, nós vamos ter 6 esforços internos solicitantes. Esses esforços internos solicitantes também são forças nas direções x, y e z. No caso, a força que é perpendicular ao plano de corte, a gente continua chamando de força normal. E no paralelo ao plano do corte, nós temos duas forças, então nós temos dois esforços de cisalhamento. E nós temos três momentos também atuando, um momento na direção x, y e um momento na direção z. Esses momentos, dois deles vão ser chamados de momentos fletores e um deles vai ser chamado de momento torsor. Mas hoje, nessa primeira aula, a gente vai focar em entender um pouquinho essa força aqui. Quando essa força normal age num plano, nessa primeira aula a gente só vai falar de força normal, depois a gente fala das forças de cisalhamento. As forças normais, quando a gente trabalha com força, com esforço solicitante, a gente está falando de uma causa, a gente está falando de uma força, de uma solicitação que vai acontecer no corpo. Agora, qual o efeito que essa carga causa? O efeito dela é o que a gente chama de tensão. Tensão é o que a gente pode analisar, a gente pode comparar, a gente não pode dizer se uma força ela é grande, pequena, a gente só vai poder fazer comparação de tensões, que aí a gente pode comparar com as resistências do material e saber exatamente o que acontece com o material submetido a uma dada tensão. Então, da maneira mais simplificada possível, tensão normal aqui, no caso essa primeira tensão que a gente está
analisando, ela vai ser a relação da força que acontece numa dada área. Matematicamente, de maneira bem geral, força dividido por área. Quando a gente aproxima um pouco mais, quando a gente faz essa analogia aqui, para forças diferentes, numa mesma exceção, a gente vai estar tomando que a tensão é a integral da força, ou seja, a soma de todas as forças, de todas as parcelas de força na região do corte, ela vai ser igual à tensão, que é o que nós estamos definindo, pelo diferencial de área, nessa linguagem diferencial integral, para que a gente possa entender o conceito mais amplamente. Quando a gente trabalha numa linguagem mais diferencial em si, essa tensão vai ser um limite. É o limite que dá variação de força numa área muito pequena quando essa área está tendendo a zero. Para nossa generalização aqui, nós vamos trabalhar com a relação inicial força sobre área, como está expressa aqui nessa região, considerando que a força ela é uniforme numa dada seção e que a área também é uniforme. Nesse primeiro papo, a gente ainda não está falando sobre concentração de tensões, sobre esses efeitos mais complexos que a gente vai tratar lá na frente em outras disciplinas. Por hora, o nosso conceito inicial é que tensão é força sobre área e a gente só vai diferenciar pela direção em que essa força atua. Nessa primeira aula nós falamos sobre tensão normal. Depois nós vamos falar sobre tensão de cisalhamento. Em outros momentos vamos falar sobre momentos e seus efeitos. Por hora, as forças normais causam tensões normais que a gente vai analisar dessa forma. Então, um exemplo da maneira mais simples possível, nós temos uma força normal, ó, força aqui de 8 kN sendo aplicada na seção. Então, nós temos essa força aqui, 8 kN aplicada na seção, a carga pontual, a gente supõe que ela está se distribuindo, a gente vai falar depois sobre concentração de tensões, e nós temos que ela está sendo atuada sobre essa seção de um perfil I. Observe que esse perfil I ele tem as dimensões aqui indicadas. Estou achurando aqui essa seção. E a gente vai calcular a tensão que está acontecendo aqui. A tensão que vai acontecer vai ser força sobre área. Eu tenho que a força é 8 kN, já é conhecida. 8 kN. Mas qual é a área? Vou desenhar aqui rapidinho que nós podemos separar essa área em 3 pedaços. Nessa primeira aqui, nós temos aquela região da mesa superior que tem 75 milímetros mais 75, então a gente tem 150 milímetros. Na mesa inferior, nós temos exatamente a mesma dimensão. E aqui nós temos uma altura total, ó, 70 mais 70 mais 10 mais 10. Como nós estamos considerando só essa parte aqui interna, eu tenho 70 mais 70, que é 140. E todos têm 10 milímetros de espessura. Então, qual é a área total dessa seção aqui? A área vai ser, já que eu tenho duas peças, eu vou fazer junto. 2 vezes 150 vezes 10, mais uma vez só, porque eu só tenho uma peça, 140 vezes 10. Isso aqui tudo vai dar 4.400 milímetros quadrados. Uma dica interessante que eu já posso dar aqui é nós fazermos a avaliação dimensional desses elementos e as tensões. Vou colocar aqui tensão, que ela é dada por força sobre área. Observe que ela vai ser uma unidade de força. No SI, vou pegar aqui newtons, dividido por metro quadrado, pegando no SI. Essa unidade aqui ela é chamada de Pascal. Se nós fizermos uma avaliação, se nós utilizarmos Newton dividido por milímetro quadrado, isso aqui é equivalente a 10 a sexta Pascal, que a gente chama de megapascal. Então eu gosto sempre de utilizar esse sistema aqui de unidades Newton em milímetro quadrado, que meu resultado já sai em megapascal. Então calculando aqui eu vou ter sigma, vai ser a força que é 8 newtons, 8.000 newtons, já que nós temos quilonewtons, então 8.000 newtons, dividido por
4.400 milímetros quadrados. Resolvendo isso aqui, eu tenho 1,81 megapascal, que é o resultado da tensão. Em outros exemplos, nós vamos trabalhar problemas mais complexos, mas na nossa conceituação inicial, só para mostrar o conceito de tensão normal, essa foi nossa primeira aula de resistência dos materiais. Obrigado, até a próxima.